Caro amigo, amiga, procurando fortalecer nossos esforços em prol da vida, o Centro Espírita Caminheiro do Bem inclui a temática sobre dependência química em suas palestras, para juntos refletirmos suas consequências e formas de superá-las na visão espírita. Só quem enfrenta a dor de um dependente químico sabe o que é a luta diária para se livrar deste mal que atormenta tanto o usuário como toda a família. Por isso, muitas vezes, o melhor caminho para se encontrar a luz é por meio de terapias específicas e que incluam uma assistência espiritual. A ideia não é converter o paciente a uma determinada religião, mas trabalhar a espiritualidade e permitir que os estudos religiosos ajudem a pessoa no processo de reabilitação. Aliás, comprovadamente, a fé é capaz de causar efeitos muito positivos no cérebro humano e até mesmo a mudar a vida de dependentes em casos graves. Sendo assim, se você passa por momentos difíceis ou conhece alguma pessoa nessa situação, tome alguns minutos de seu tempo para ouvir essa palestra e conhecer um pouco mais sobre assistências espirituais que podem ser uma solução para a saúde desse ente querido e a sua, na busca da recuperação necessária. Vamos lá? Primeiramente, é necessário entendermos o que é dependência química. Dependência química ou síndrome de dependência é a perda do controle sobre o uso de droga, seja álcool, tabaco, entre outras, em razão da necessidade psicológica ou física da mesma. Dependência psicológica é a necessidade da droga para atingir o máximo da sensação desejada. A dependência física indica a adaptação do organismo ao uso crônico da substância, com o desenvolvimento da síndrome de sintomas quando a droga não é usada. O dependente químico tem noção da compulsão, mas é capaz de qualquer coisa, mesmo ilegal, para obter a substância. Desde cedo, a tolerância é aumentada, ou seja, há necessidade de doses cada vez maiores para se obter o mesmo efeito inicial. É doença de instalação rápida e incurável, mas com tratamentos médicos adequados pode-se ter um controle efetivo e, se não tratada, na maioria das vezes, pode levar a óbito. Para seu controle é primordial suspender o uso dessas substâncias. O importante não é a diminuição da quantidade ou frequência, mas a abstinência total. E o que são as drogas? Drogas são substâncias naturais ou sintéticas que, ao penetrarem no organismo humano, sob qualquer forma, ingeridas, injetadas, inaladas ou absorvidas pela pele, entram diretamente na corrente sanguínea e alteram funções do organismo. Assim sendo, não só a maconha ou cocaína ou outras que existem hoje devem ser consideradas como drogas, mas o cigarro e as bebidas alcoólicas também, pois contêm substâncias que alteram as funções do organismo, prejudicam a saúde e criam a dependência psicológica e física. E o que o Espiritismo nos esclarece em relação à dependência química? Vamos ao que Kardec fala no Livro dos Espíritos, questão 644, quando ele pergunta aos espíritos superiores o seguinte: para certos homens, o meio onde se acham colocados não apresenta a causa primária de muitos vícios e crimes? E a resposta foi a seguinte: sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levando pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Kardec nos fala nessa questão que muitas vezes estamos no meio onde é fácil cair no vício, mas que necessário é fortalecer a nossa vontade de resistir. É fácil? Provavelmente não. Então,
voltamos à pergunta anterior: o que é a dependência química na visão espírita? Kardec fala que é uma doença do espírito. A finalidade da reencarnação é oportunizar a perfeição do espírito. E segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 121, o objetivo da encarnação é a expiação e melhoramento progressivo da humanidade. As enfermidades congênitas, ou seja, aquelas que nascem com a pessoa, nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Ou seja, a cada nova oportunidade de uma nova encarnação, temos a possibilidade de curar e vencer aquilo que em outras vidas já nos causaram mal. E que mal seria esse? Quantas e quantas pessoas estão hoje amarguradas devido à depressão, buscando o suicídio, porque não têm um centésimo das informações que possuímos com relação à vida espiritual e que poderiam ajudá-las? A informação esclarece e ampara. O Evangelho de Jesus ilumina nossas mentes e nosso coração, nos dá coragem de prosseguir quando realmente nos voltamos ao propósito de lutar e buscar a nossa melhoria. Assim, e muitas vezes, por pensar que nossa vida não tem sentido, acabamos por enveredar por caminhos que nos levam às drogas, a uma vida desequilibrada, porque achamos que nossa vida não tem valor, que nós não temos valor, e como acreditamos não termos valor, pouco nos importa o que acontece conosco. Porque achamos que não somos amados, acreditamos que ninguém irá se importar conosco. Ou às vezes é um desafio que, para saber se somos amados, queremos despertar a preocupação dos entes queridos, dos nossos amigos, para saber qual a nossa importância para essas pessoas. Então, é uma tentativa desesperada de um reconhecimento em função de um desconhecimento sobre a verdadeira vida. E o nosso movimento espírita pode fazer muita coisa em função daqueles que enveredam por este caminho. Reconhecemos o padecimento daqueles que debatem na dependência emocional e física e nos estados degenerativos causados pela utilização dessas substâncias químicas, sem conseguirem a libertação do vício que lhe proporciona fugas dolorosas da realidade da vida. Existe uma quantidade enorme de dores no mundo e nós não conseguimos dar conta do quanto é importante o conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, o quanto o Espiritismo é precioso neste processo, o quanto podemos fazer na transformação da vida das pessoas a partir do momento que nos comprometemos com essa ideia extraordinária que o Espiritismo nos apresenta, de enxergar a imortalidade da alma, de ver a consequência maravilhosa da vida, ver a perpetuidade dos nossos laços familiares, não só na vida presente, ver que iremos reencontrar nossos amores, nossos afetos, que aqueles que estiveram conosco e que retornaram à pátria espiritual antes de nós, teremos a forma de reencontrar, iremos reencontrá-los. Saber que Deus reserva um futuro grandioso para todos nós. Saber que nossas lágrimas, nossas dificuldades são lições que nos ensinam a crescer. Essas informações extremamente preciosas para que possamos conhecer o que acontece conosco. E como o Centro Espírita pode contribuir para este processo de reabilitação? No Centro Espírita, o dependente químico terá a um só tempo
o passe que auxilia poderosamente na reconquista da saúde orgânica, no reequilíbrio das emoções, na desintoxicação e na restauração do perispírito eventualmente lesado. A água fluidificada, que igualmente contribui para a reconquista da saúde integral. A desobsessão, que tem como finalidade interromper o intercâmbio mental entre obsedado e obsessores, através da renovação de seus pensamentos, sentimentos e ações. Contato com os ensinamentos da doutrina espírita, com a aquisição de novos conceitos e valores, reprogramando sua vida. A oração, com ela aprendemos a aurir em Deus, em Jesus e na espiritualidade superior as forças e inspirações necessárias que auxiliarão na reconquista da confiança neles e em si mesmo, ensejo de travar contato com os benfeitores espirituais, sempre generosos e prontos a auxiliar em nosso processo íntimo, quando estivermos prontos para aceitar essa ajuda. E também é um campo imenso e propício à extensão dos laços fraternais, no auxílio e amor ao próximo, através de novas amizades, renovadas possibilidades de crescimento íntimo e amplas oportunidades de realização no bem. Olha quantas oportunidades e acolhimento e auxílio podemos encontrar na casa espírita. Mas, quando o problema é em casa, às vezes não é conosco, mas temos alguém em casa que passa por este problema de dependência. Sabemos como é difícil um familiar, um filho, tender por este caminho. A responsabilidade nossa é não desistir dos nossos filhos ou do ente querido. Erramos quando desistimos dos filhos que erram. Como agir com o dependente químico? Não o rejeite. É através do amor e do amparo que esse ser adquire forças para vencer os vícios. Não fuja do problema. Quanto mais ignoramos o outro, mais propício a novas quedas esse ser vivenciará. Auxiliar ainda é a melhor solução. Jamais o maltrate. Lembre-se, todos somos filhos de um mesmo Pai e merecemos a paciência, a tolerância e o amparo necessário. Não tente apenas controlar o uso. Tenha a vontade verdadeira de parar e buscar auxílio de alguém importante em sua vida, para auxiliá-lo nesta caminhada de tantos desafios. Não censure, não faça sermões, não implore. Quanto mais censuramos, damos sermões e imploramos, mais aguçada fica a vontade de fugir de tudo e cair no vício. Novamente, o amparo, o diálogo e o auxílio são os melhores remédios. Não o superproteja. A superproteção, ao contrário do que se imagina, sufoca, impede que esse ser trilhe seus próprios caminhos, suas próprias escolhas. Faça parte da vida desse ser sem sufocá-lo com excessos de atenção e de mimos. Não o ameace. A ameaça, seja de qualquer espécie, é um desafio para aquele que está desajustado em querer mostrar superioridade. Converse, o diálogo é a melhor opção, mesmo que isso já tenha acontecido várias vezes. Não desista. Não perca a calma. Sabemos que não é fácil estar no lugar das pessoas que têm um familiar neste caminho, mas assim como nosso Pai Criador jamais desiste de seus filhos, seja ele qual for, também temos a responsabilidade de amparar e amar àqueles que Deus colocou sob nossa tutela. E não permita agressões. Saber o momento de agir, com calma, com tolerância e paciência. Se não for possível conversar no momento de crises, aguarde a oportunidade de serenidade desse ente
desse ente querido e faça-o entender o quanto ele é amado e o quanto pode contar com sua ajuda para que ele vença esse desafio de buscar um novo caminho, um novo convívio familiar. O dependente, seja qual vício enfrenta, necessita perceber que há um caminho, que há uma saída. É através do carinho, da atenção, do amor que recebe de seus familiares, de amigos e com o auxílio da assistência espiritual na casa espírita, com certeza o dependente e a família tem muitas possibilidades de ter uma convivência mais fraterna. E como recomenda Francisco Xavier pelo espírito Albino Teixeira no livro Caminho Espírita, esquecer os agravos, apagar as injúrias, reconhecer as próprias fraquezas, praticar a humildade, abençoar os que nos firam, amar os adversários, orar pelos que perseguem e caluniam, converter dores em bênçãos, aceitar as provações da vida com paciência e bom ânimo, transformar os golpes do mal em oportunidades para fazer o bem, servir ao próximo em qualquer circunstâncias. Jamais duvidar da presença de Deus. Semelhantes atitudes são prodígios da fé. Busquemos sustentá-las com todo o nosso coração, recordando as palavras do Mestre a cada enfermo, que seu divino amor levantava e restaurava nos caminhos do mundo. A tua fé te salvou. Muita paz a todos.